Sérgio Ramalho. Sérgio Ramalho, boa noite. Mais uma vez, obrigado por voltar ao programa, por estar aqui conosco, para falar desse teu novo livro, que é Oficiais do Crime. Muita gente vai querer saber sobre o Capitão Adriano também, mas antes eu vou perguntar para você, desse novo livro, do que trata, o que é que podemos esperar, já esperamos, que o livro já foi lançado, né? O que é que nós temos nessa sua nova obra, e depois eu vou falar um pouco da tua carreira, você que tem destaque na área de jornalismo investigativo. Boa noite, obrigado mais uma vez. Boa noite, Joaquim. Eu que agradeço estar aqui com vocês novamente, um prazer imenso. Oficiais do Crime tem uma coisa muito interessante, tem um aspecto muito interessante de Oficiais do Crime que eu costumo ressaltar, é que ele foi escrito, de fato, por um policial, né? Um ex-policial militar, o codinome que nós decidimos, a editora, enfim, dá o codinome para ele de Sargento Silva. E é uma pessoa que passou por toda aquela base da pirâmide da Polícia Militar, né? Ele ingressa para a Polícia Militar como soldado, faz o curso de formação de soldado e vai galgando alguns degraus dentro dessa estrutura. E, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele vai guardando muita coisa do que ele foi passando lá dentro. Percebe-se muito uma certa... não vou dizer uma mágoa, mas fica muito evidente que ele sai bastante contrariado com o que ele vivencia ali dentro, né? Porque, pelo histórico, ele gostaria de ser um policial sério, um policial, talvez desse que as pessoas ficam assistindo em filmes, né? E aí ele descobre que não é muito por aí. O livro é muito interessante exatamente porque a gente costuma ver esses livros com relatos de oficiais ou delegados. Nesse caso, não, é alguém que sai dessa base da pirâmide, passa praticamente 3 décadas ali dentro, acompanhou, inclusive, aquele período muito complexo aqui do Rio de Janeiro, da questão das unidades de polícia pacificadora. Então, é uma pessoa que tem um lugar de fala muito importante nesse cenário. Você identifica se falar a patente que ele chegou? A gente evita falar, porque pode sim, né? Porque como ele conta a história e muita coisa ele participa, ou seja, ele está ali como alguém que pelo menos assiste muito do que ele conta no livro, poderia resultar na identificação dele, o que seria muito perigoso. Então, por uma decisão, a gente só coloca essa patente do Sargento Silva. Agora, deixa eu te dizer, porque, na verdade, as pessoas reclamam que existem 2 portas da polícia, em São Paulo se fala isso, que seria um problema. Você entra como praça e você tem um teto, e não sobe mais. Ou você já entra direto na academia e você já sai, começa como tenente, não é isso? Tenente. Exatamente. E chega a coronel. Como é que ele conseguiu as 2 coisas? Ele depois fez academia, é isso? Não, na verdade, ele sai antes, ele vira só suboficial, né? Ele não consegue chegar ao oficialato. Então, assim, é exatamente isso que você disse. Quando você entra ali pela base daquela pirâmide ali, que você entra pelo curso de formação de soldados, o tempo praticamente não permite que essa pessoa chegue, por exemplo, a coronel da Polícia Militar, né? Curiosamente, o caso do Adriano, que eu conto no outro livro, que é o Decaído, é exatamente o contrário, né? Ele entra exatamente na escola de formação de oficiais, então ele já sai aspirante a tenente, vira tenente, depois capitão, e assim, se ele não tivesse se perdido no meio desse caminho, ele poderia hoje ser coronel da Polícia Militar. Ah, sim, isso para quem entra pela academia, né? Aquele que entra como praça, ele tem um teto e acabou, e inclusive isso gera um problema, essas 2 portas, porque é uma outra categoria de policial militar, inclusive, eu não sei se ele vai tratar disso, inclusive ele é muito maltratado dentro dos quartéis, né? Isso acaba se refletindo muito na ação do policial na rua, porque ele já é humilhado no quartel, exatamente, acaba na população, né? Ele conta num capítulo, por exemplo, e ele dá uns nomes aos capítulos que são bem interessantes. Um é a perversão começa na formação, e é exatamente isso. Ele já narra ali o que ele acabou descobrindo no momento em que ele estava ali sendo treinado, né? Ele estava sendo capacitado para ser soldado, e aí ele já começa, dentro da própria academia, a entender como a coisa funciona. Ele dá um exemplo muito interessante, que quando você começa e não tem ninguém, digamos, alguém que
te deu uma certa cobertura, algum oficial conhecido, aquela coisa, né? Num pistolão, como se falava antigamente. Ele conta a história, por exemplo, de um outro soldado que sai com ele, e o cara era de uma região do interior do estado do Rio de Janeiro, norte fluminense, longe a beça da capital, e só que colocaram um cara para atuar num batalhão no centro da cidade. E o cara não aguentava, porque não conseguia encontrar a família mais. Então ele estava sem contato com a família, ele passava o dia, a semana dele aqui. Quando ele tinha uma folga, mal dava tempo dele ir em casa e voltar. E ele submeteu a pagar uma quantia, ele cita ainda, fala que a quantia de R$ 4.000 para ser transferido para a região da onde ele vivia. E para isso ele teve que pedir dinheiro emprestado. Então, assim, ele no livro tem todos esses relatos de alguém que conviveu com essa rotina, né, massacrante. E é muito interessante exatamente por isso. É corrupção, no caso, né, que você está falando. Ele teve que pagar para poder ter uma transferência, não é isso? Pois é, Porque, então, na verdade, a posição de quem é praça ali não importa, né? Ele tem que carregar o piano. isso, e aquilo que você falou, essa divisão de entrada duas portas, tem um agravante ainda, na verdade. Você tem, assim, a própria forma com que eles colocam para a correição, ela vale de forma diferente para um oficial, né? Um policial que entra nessa base da pirâmide aí dos praças, a punição para ele chega muito mais rápido, inclusive. E de uma forma até em que, em alguns momentos, pode não permitir que ele tenha amplos direitos de defesa, né? Já com os oficiais, não. A situação com o oficial é que ele vai para um conselho de justificação, que são outros oficiais, é um processo muito mais lento, e que, em geral, não chega a uma punição, por exemplo, punição mais grave para eles é perder, ser exonerado, né? Perder o posto, perder o direito a ter a arma e a carteira de policial. Então, isso é muito mais comum nessa base da pirâmide e não em cima, né, no topo dela. Entendi, interessante. E aí, o que eles. Eu imagino que ele tenha te procurado depois do livro Decaído, imagino. Estou chutando aqui. Ele viu o Capitão Adriano, mas conhecendo bastidores do jornalismo, né? Tudo investigativo. Quando você dá uma bomba ali, sempre surge uma outra história. Alguém te procura e confia em você e vai te contando outra história. Imagino que ele tenha feito isso. Foi assim mesmo? É isso, Joaquim, é experiência, né? Você é um profissional super experiente. Exatamente, foi a partir do livro, ele viu o livro, O Decaído, e o que me surpreendeu foi quando ele me ligou. Eu não o conhecia, ele me ligou dizendo que uma fonte minha, um policial antigo, trabalhou com ele, e ele muito cauteloso, assim, até em falar comigo, e isso me deixou certamente um pouco preocupado no início, porque eu tinha acabado de lançar um livro sobre uma pessoa muito controversa, que, embora tenha sido morto, né, já há algum tempo, ele foi morto em 2020, 22, o Adriano, né, e as pessoas ainda tinham medo de falar do Adriano, eu fiquei muito surpreso com isso, porque eu procurava as pessoas para falar sobre ele, as pessoas tinham medo, eu falei, cara. E aí, quando alguém me liga e diz que é policial, que tinha um livro, queria me encontrar, eu achei muito estranho, sabe? E aí fiz contato com o dono da Matrix, da editora, comentei com ele, ele falou, vê o que ele... Como é que vai ser esse contato? Eu falei, bom, ele ficou de me ligar novamente, e aí a gente marcou, eu dei um endereço aqui num café muito conhecido no centro da cidade, antigo até, e como é uma área aberta, próximo de muito lugar, assim, com câmeras, etc., foi até uma forma de me garantir também, né? Qual E café ele que é? Só por curiosidade. é o Café Gaúcho, não sei se você conhece, ali no Buraco do Lume. Ah, esse eu não conheço, não. É bem antigo, bastante antigo. Foi muito frequentado no passado, já ainda é bastante frequentado. E como é uma área muito aberta, fica praticamente em frente à estátua da Marielle, e onde hoje funciona a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, assim, você tem um vai e vem muito grande de autoridades, etc. Então, eu falei, bom, aqui a gente está um pouco resguardado. E o Paulo tocou participar dessa reunião, né, da Matrix. Ah, Então, o cara ligou, eu falei, olha, eu vou estar assim, o Paulo vai estar dessa forma, porque ele está vindo de São Paulo, ele vinha para um outro lançamento aqui no Rio. E aí o cara, quando chegou, eu conto até no primeiro capítulo, né, na verdade, eu conto na apresentação do livro como é que se deu.
E foi muito engraçado, porque quando ele chegou, eu olhei para o Paulo e falei, deve ser aquele cara ali, porque era o típico, aquela coisa que a gente tem na cabeça, assim, do policial disfarçado, que não é disfarçado, o cara com boné enterrado na cabeça, usando óculos, e ele ainda estava com o rosto coberto por uma máscara, a gente já não estava no período da pandemia, porque aí eu falei, pô, com certeza é alguém que não quer ser identificado, né? E aí a gente tabulou a primeira conversa a partir dali. Depois o Paulo foi tocando pela parte executiva, né? E eu, no primeiro momento, eu achei que ele falou assim, você topa seguir nesse projeto? Eu falei, mas o que ele falou, olha, eu preciso ler o material e eu queria que alguém avaliasse tudo e verificasse a veracidade, até por uma decisão da editora, optou-se por não colocar a identificação de todos os citados, né? Então a gente conta esses casos, são vários casos de corrupção estrutural que você vê dentro da polícia, sem dar os nomes, até como uma forma também de evitar que ele pudesse ser identificado, né? Então a gente conta vários desses casos. Eu fui checando a veracidade dos casos e fui me Tá. surpreendendo muito com isso, sabe? Falei, nossa, E aí eu falava, Paulo, pô, Paulo, o livro do cara realmente é bem interessante. Ele participou de muita coisa, ele viu muita coisa. Uhum. Interessante, Então, aqui o livro Sargento Silva, com Sérgio Ramalho, para você, Oficiais do Crime, como funciona a corrupção estrutural e sistema na elite da PM do Rio. Então, você pode contar, já que você não fala os nomes, mas você conta como funciona. E como funciona? Pode dar alguns casos? tem vários, assim, né? Mas vou contar por alguns casos mais simples, que a gente já está muito acostumado, é aquela relação com o jogo do bicho, aqui no Rio de Janeiro, né? Da caixinha, ou seja, que ela é paga para o batalhão praticamente inteiro, uma parcela do batalhão. Eu gosto sempre de frisar que eu não gosto de generalizações, mas quando eu falei com o próprio sargento, eu disse assim, olha, tem uma parte que o funcionalismo, o servidor público, ele não pode se omitir diante de um crime, porque isso é crime de prevaricação. Eu, cidadão comum, ou um cidadão comum, até pode. Quando você está exercendo a sua função como policial, você fingir que não sabe que aquilo ali é corrupção, você está prevaricando em certa medida. Então tem essa coisa, assim, tem casos de policial dono de casa de prostituição, que é uma coisa muito comum também. Uma coisa muito comum que vem crescendo no Rio de Janeiro, e ganhou projeção nacional, essa coisa dessas organizações criminosas paramilitares, que aqui se convencionou chamar de milícia, né? Então você tem participação direta de vários oficiais, e eles dominam um território e passam a tomar conta, como se fosse um tráfico dentro de uma comunidade, só que às vezes em bairros grandes, regiões grandes, populosas, geralmente periféricas, mas esses caras às vezes tentam também chegar em outras áreas. Tem uma parte do livro que me chamou muito a atenção, eu gosto de destacar sempre, porque a gente até tentou localizar uma policial feminina, porque para ter esse espaço de fala, né, que eu acho que é muito importante. E eu, embora mais de 20 anos, 25 anos de cobertura nessa área de segurança no Rio de Janeiro, eu não tinha escutado alguma coisa nesse sentido. Os grupos que atuam de forma corrupta dentro de algumas dessas unidades de polícia, batalhões, eles tentam também acrescentar sempre mais integrantes, né? Eles tentam atrair aqueles que eles entendem que têm um certo know-how para atingir mais. O que ele quer, na verdade, é poder e dinheiro em geral, né? Uhum. Mas me chamou a atenção que eles fazem uma certa coisa com mulheres policiais. Eles chamam para verdadeiras orgias. Então, assim, para participar daquele grupo, tem que participar dessas coisas também. E a gente tentou, ainda falei com eles, se eles não conseguiriam uma policial feminina que abrisse essa caixa preta para falar dessa coisa especificamente, né? Porque a gente sabe que é um ambiente machista, misógino, muitas vezes, né? Mas eu não tinha escutado algo nessa proporção. Quando ele falou, eu falei, gente, aí quando eu li, tem no capítulo um trecho que conta um desses casos. E aí a gente tentou ainda, mas não conseguiu alguém para romper ainda essa barreira. Eu acredito que isso, no futuro, a gente já vai conseguir isso ainda. Sabe o que você está falando muito grave. São policiais militares que são obrigadas, constrangidas a participar de orgias com os oficiais, é isso? Exatamente.
para participar desses grupos também, de uma certa maneira, porque depois elas também vão se beneficiar de receber a mais por conta dos esquemas de corrupção, integrar determinados grupos. O que acontece é o seguinte, o que se percebe no relato dele, pelas histórias, é que existe internamente grupos que atuam não em benefício do cidadão, né, do eleitor contribuinte que paga ali os impostos, mas em benefício de organizações internas, ou seja, de gente que participa disso aqui e usa a carteira e a arma para ferir lucro. Então, isso atrai muita gente, porque tem muita gente que entra também já pensando nisso, não porque vou ganhar um saláriozinho fixo, essa coisa, não necessariamente. Então, ele conta casos muito interessantes a respeito disso. Sérgio, Que vira uma... desculpa só perguntar, insistir nisso, porque isso me parece que é uma forma de sedimentar a cumplicidade, né? Exato. É como Exatamente. se você estivesse Olha, fazendo uma nós irmandade, né? somos todos criminosos. É Isso. irmandade, entendeu? Isso é a perversão total da burocracia. Exatamente. É como se você estivesse criando uma irmandade dentro de uma estrutura já existente, né? Então, você cria uma irmandade mais fechada e para você entrar ali, você tem que passar por algumas iniciações. Então, essas orgias seriam algumas dessas iniciações. E em geral, são policiais militares de baixa patente, ou não? Sim, as que são atraídas, sim. Esses que são atraídos são o que a gente costuma chamar de bucha, né? Porque quando estoura algum problema, quem acaba sendo punido ou identificado logo de cara são geralmente esses que compõem a base da pirâmide, né? Então você não vê direto um coronel preso, é muito difícil. Exatamente. E é o coronel que faz a distribuição? Sim, exatamente. Em geral são oficiais graduados, coronéis, tenentes-coronéis, e aí por aí vai. Mas é nessa linha, o coronel, geralmente. E tem alguma relação deles também com o tráfico? Sim, Conta há alguma coisa? casos em que acabam prestando serviço, e aí, em alguns momentos em que eles viram donos de determinados territórios, com essa coisa de organização paramilitar, eles passam a exigir que o cara pague a ele uma espécie de pedágio para ele operar ali. Então, assim, se você vai vender a tua droga aqui, você tem que me pagar, porque o território não é seu, é meu. Então, ele tem uma participação, e essa participação vai ficando mais ampla sempre. Uma peculiaridade nessa questão desses grupos paramilitares, as milícias, é que eles ganham dinheiro em todas as frentes, não apenas nas ilegalidades. Eles também passam a investir em coisas que tenham, primeiro, aquele movimento de dinheiro pequeno, né? Aquela coisa que você vai de dinheiro em dinheiro, igual o jogo do bicho ali, ou transporte alternativo. Então, está sempre movimentando muito dinheiro, né? Você movimenta em pequenas quantidades, na verdade, notas menores, mas você vai somando aquilo ali, ser um bolo gigante, né? Então, eles cobram segurança de comerciantes, e eles cobram taxas de ágio, né? Para a venda de botijão de gás, que ainda em muito lugar aqui no Rio tem a questão do botijão de gás, água mineral, aquele garrafão de água mineral de 5 litros. E uma outra coisa que o grupo do Adriano vinha fazendo, e que hoje eu acho que é uma das principais fontes de financiamento desses grupos, né, porque eles são grupos, são vários, a construção de prédios. Antigamente você via o cara determinado entrava, tomava uma área, invadia uma área pública, né, fazia aquela grilagem, geralmente separando o terreninho e loteando uma área. Eles passaram a fazer isso de uma forma muito mais sofisticada, eles não fazem mais um loteamentozinho, eles fazem prédios e passam a alugar esses prédios. Em Rio das Pedras, que era a base lá do grupo do Adriano, por exemplo, eles alugavam os apartamentos, incluído já dentro do apartamento sinal do gato, net, né, que é sinal de internet de televisão a cabo clandestino, a própria luz e a água. Então, assim, a pessoa paga um valor e está tudo embutido. É uma ilegalidade só e que o dinheiro vai direto para o bolso desses caras. E é policial militar que faz isso? Sim, e com braços em várias frentes, né? A gente não pode esquecer que esses caras não agem sozinhos. Então, assim, tem relações com políticos, tem relações com muita gente. Em alguns casos, meio ao levantamento que eu fiz,
em algumas coisas eu cheguei a escrever para o Intercept à época, a gente foi verificando que eles tentavam legalizar alguns desses imóveis. Então, começavam a tentar legalizar uma entradinha, como se fosse uma lojinha, e de repente, você ia ver, não era uma loja, era um prédio em cima da loja. Mas ali, com um documento de uma lojinha legalizada, eles já tentavam dizer que o prédio inteiro estava legalizado. A Prefeitura do Rio vem fazendo um trabalho muito interessante de derrubar muito desses prédios. Muitos desses prédios vêm sendo derrubados. E aí se descobriu que também essa é uma prática que não é mais só do miliciano, né? Esse agente da lei ou agente da lei, mas isso também vem sendo adotado pelo próprio tráfico de drogas. Que coisa, você fala que pode generalizar, mas está muito contaminado, né? Existe algum Sem batalhão que você dúvida possa mesmo. dizer, esse aqui não tem corrupção? Será que existe isso? E que não é só no Rio, aqui no Rio as coisas ficam muito intensas, Sem entendeu? dúvida. O que eu acho também muito interessante na análise do livro é exatamente isso. Se você for verificar, é quase que algo meio que você verifica em vários outros lugares do país, né? É uma forma de operação, um modus operandi, né, como o pessoal gosta de falar, mas é uma coisa quase que cultural, em certa medida, né? Então você vê isso. E você vê políticos também que apoiam. Por trás vem com aquele discurso sempre. Aqui eu costumo dizer no livro, eu citava um político antigo que dizia aquela coisa do bandido bom é bandido morto, né? Essa frase, ela foi ganhando uma série de variações, mas o objetivo é um só, né? É você tentar dar alguma legalidade ou um ar de legalidade, ou você tentar com que a população se sinta, em certa medida, parte disso, porque a gente está matando bandido, então bandido não tem problema, é o justiçamento, né? Então, só que em muitos momentos a pessoa percebe depois, em geral, de forma muito triste, quando perde alguém conhecido, alguém da família, né? Porque quando a coisa vira barbaridade, não tem freio, né? A gente está vendo isso em São Paulo, a gente vê isso no Rio de Janeiro, né? Aqueles velhos relatos, a polícia chegou aqui atirando, aí é sempre, a outro lado é sempre aquela coisa, houve uma troca de tiros, então fica sempre a isso, né? E uma parcela da sociedade, infelizmente, acaba apoiando isso, né? Eu vi recente pesquisa de São Paulo falando que, embora haja uma grita muito grande em relação a esses casos de violência que a gente tem visto envolvendo policiais militares de São Paulo, há um percentual significativo do eleitorado da população de São Paulo que acha que está certo isso. Então é muito complicador, né? Exatamente. Eu diria, é exagero falar que se você quiser combater o crime efetivamente, você tem que fazer uma corregedoria independente, forte, porque, pela experiência que eu tenho, é a polícia que alimenta o crime, ela vive do crime. Tem acerto quase sempre, a menos quando existe pressão política ou a pressão da imprensa, aí a polícia trabalha e mostra que sabe trabalhar, que sabe esclarecer casos. Mas é só quando existe pressão, porque no dia a dia a corrupção parece ser a regra. E esse seu livro confirma essa impressão que eu tenho. Infelizmente, sim. Eu realmente não gosto de generalizações, mas é complicado, sim. O livro mostra muito isso. E isso que você falou da corregedoria, o próprio Silva ele fala também. Eu concordo plenamente. A gente já teve alguns casos aqui no Rio de Janeiro, um caso raro até, durante um certo governo aqui, que se criou uma corregedoria geral unificada, que ela era independente e autônoma, ela era gerida à época por um procurador aposentado de justiça. Porque se percebeu aquela ocasião que as corregedorias das próprias instituições, por exemplo, não faziam, não puniam, ou eram muito lentas quando você se tratava de punições, exatamente isso, do oficialato, né, de tenentes-coronéis, coronéis ou delegados, mas eram muito ágeis na punição dessa base da pirâmide. Então, essa Corregedoria Geral Unificada ela ficou muito voltada a exatamente as investigações que envolviam graduados, né, sejam da Polícia Militar ou delegados da Polícia Civil. E, curiosamente, ela foi extinta por um ex-juiz federal, que ficou famoso aqui no Rio de Janeiro por um período muito breve, inclusive há jornalistas que chamam ele de Wilson Witson, o breve, né, porque ele entrou com essa
bandeira da moralidade e, no meio da pandemia, acabou afastado por suspeitas, e uma série de suspeitas que acabaram se confirmando, de desvio de recursos ali que deveriam ser aplicados na gestão da pandemia, né? Inclusive, tem um capítulo que fala no livro sobre isso, porque um oficial da PM médico cuidou muito dessa questão daqueles hospitais que eles criavam, quase que hospitais de campanha, né? E tem um relato, tem o sargento conta um desses casos e fala que o cara desviou uma cifra absurda, né, que se fala, né? Há suspeitas e assim muita coisa se levantou, muita coisa foi depois para o processo. Esse policial acabou realmente afastado, preso, esse oficial, um caso raro. E esse governador, o Witzel, que era juiz federal, que gostava de se vangloriar de ser amigo dos lavajatistas e da família Bolsonaro, ele acabou afastado do governo e ele foi um cara que extinguiu essa Corregedoria Geral Unificada. Isso foi no governo do Witzel, isso? Ele extinguiu, ela existia e ele extinguiu, foi uma das primeiras medidas dele. Ele extinguiu essa corregedoria e extinguiu a própria Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Ele voltou a atuar como secretarias. A Polícia Civil voltou a ser uma secretaria, coisa que era antiga dessa. E a Polícia Militar também voltou a ser secretaria, no período dele, de governo dele, né? Isso foi um revés imenso para essas políticas de tentar mitigar esses problemas relacionados à corrupção, uma corrupção estrutural. Portanto, quando tiver governante como o Bolsonaro, o Witzel se elegeu, né, acabou se desentendendo depois porque tinha um projeto de poder próprio. Mas podemos dizer que a extrema-direita que faz um discurso de segurança, ela acaba favorecendo a corrupção policial? Sem dúvida nenhuma. Não só a corrupção policial, como a própria truculência policial, né? Esse modo de operar truculento que eles colocam é uma marca desse grupo, não tenho a menor dúvida disso. Lembro de um chefe de polícia que teve aqui no Rio de Janeiro antigo, chamava-se Hélio Luz, e ele dizia umas frases, ele era bastante frasista, ele tinha umas frases muito boas, e ele dizia uma coisa assim: a elite do Rio de Janeiro não quer uma polícia cidadã, aquela polícia ali, que é uma polícia unicamente para manter o pretinho pobre longe do seu patrimônio. Isso. É isso. E ela tem acesso, faz barulho e acaba, exatamente por isso, favorece essa polícia. Muito interessante, viu? Infelizmente, nós temos nosso horário. Como é que as pessoas fazem para comprar o teu livro? Muito interessante. Olha, nos sites da Matrix, da própria editora Matrix, você vai encontrar, em outros sites, você vai encontrar o Oficiais do Crime e o Decaído. E em várias outras livrarias e sites também, Submarino, você vai encontrar eles. Por sinal, todos eles estão com preços promocionais agora, por conta de Natal. Então, quem gosta dessa coisa de true crime, né, que é um segmento hoje muito... que vem gerado muito interesse, principalmente porque muita coisa acaba sendo usada para se elaborar séries documentais e séries, né? Então, tem muita gente vendo, assim, é bem interessante o segmento. Olha só, esse é o livro, então, Oficiais do Crime. Rapidamente, o caso Adriano é um caso encerrado? Olha, saber se quem poderia aprofundar nessa história encerrou o caso, né? O Ministério Público, a partir da morte dele, o Ministério Público do Rio de Janeiro, rapidamente, praticamente todas as investigações relacionadas a ele foram enterradas, né? Então, assim, eu espero que isso apareça ainda, porque tem muita coisa ali, tem muita gente que tinha relação com ele, e que está sendo investigado em várias dessas frentes que a gente tem vendo aí de investigações, né, que a gente vem acompanhando. O Adriano tinha uma boa relação com a família Bolsonaro, chegou a ter a mãe e a ex-mulher trabalhando no gabinete do Flávio Bolsonaro, então deputado estadual. Essa relação ela só se desmancha ali num primeiro momento, logo após a eleição deles, né, que eram políticos do baixo clero, e de repente eles se tornam um senador da República, outro presidente da República.
e ali naquela época ali o Adriano é afastado um pouco ali, eles exoneram a mulher, a ex-mulher e a mãe dele. Mas se não fosse ser verdade o que aconteceu com a Marielle, eu acho que com o tempo eles voltariam, porque o Adriano estava num processo de retornar à Polícia Militar. Ele já vinha através da justiça, né, com bons advogados, ele já havia conseguido, inclusive, um nada opor do próprio comando da Polícia Militar. Então, assim, era um processo que estava em andamento. E, obviamente, com uma amizade de um presidente da República, de um senador da República, eu acho que ele não teria problema. A questão foi que, nesse meio inteirinho aí todo, aconteceu a execução de Marielle, aí que aquilo ali, por ser uma mulher pobre, negra, lésbica, eu acho que eles nunca imaginaram que fosse render tanta simpatia por parte da opinião pública, né, em relação a ela, aquela revolta toda, aquela indignação, colocou que eles acabaram, eles não pensavam que isso fosse acontecer. Inclusive, no meu livro eu conto que antes da Marielle eles mataram 3 outros políticos, e nunca deu a repercussão que o caso da Marielle deu. Perfeito. E você acha que o Brasão é mesmo o mandante? Eu honestamente tenho dúvida, viu? Mas eu queria saber. Olha, eu acho que, eu costumo dizer que o caso da Marielle foi um pool. Tá? Houve um pool ali envolvendo vários interesses desses grupos criminosos aqui do Rio de Janeiro. E eu não acho que ele esteja sozinho, não. Mas que ele sabia, e que porque ele também tinha interesse ali nessa questão fundiária, tudo bem. Mas que, para mim, essa história não se exaure nele, não. Essa é a questão. Eu acho que ela tem que ir um pouco além. Aí eu já não sei se isso vai acontecer. Perfeito. Sérgio, muitíssimo obrigado. Vamos continuar aqui. Quero chamar você outras vezes para falar sobre essas questões que são muito importantes a gente entender. Eu acho que aquilo que eu disse, a corrupção está na polícia hoje, entendeu? E todo crime passa por essa corrupção. E, na verdade, a polícia lucra com o crime. É isso. Sem dúvida, sem dúvida. Infelizmente. Prazer estar aqui novamente. Agradeço muito, Joaquim. Enfim, uma boa semana para todos. Até mais. Boa semana para você. Até mais. Até mais. Obrigado.